Bom dia, alunos do 9º ano da Escola Professor Joaquim José de Oliveira. Estamos aqui mais uma vez para trabalharmos com conteúdo de matemática. Volume 3 e vamos trabalhar as atividades da semana 2. Unidade temática, álgebra. Conteúdo relacionado para essas atividades trata-se de produtos notáveis. O que são produtos notáveis? Qual é a sua definição? Produtos notáveis é uma multiplicação especial, onde envolve polinômios que apresentam uma regularidade em seus resultados, ou seja, são multiplicações que seguem um padrão. Estes casos que vamos estudar, de produtos, eles aparecem com muita frequência na resolução de determinadas situações do nosso dia a dia. Então vamos refletir um pouco. Produto. Qual é o seu significado? Produto lembra que operação? Então vejamos, produto é o resultado de uma multiplicação. Vocês lembram? Ou seja, é um dos termos da multiplicação, fatores e produtos. Então, produtos notáveis são as multiplicações especiais. Nós vamos estudar algumas regras, que facilitam certas multiplicações. Vamos lá? Primeiro caso, ou seja, primeira regra, o quadrado da soma de dois termos. Quadrado. Quando nós referimos ao quadrado, nós já pensamos em uma outra operação. Qual é? Como que se chama? Se chama potenciação, que é um dos casos especiais de uma multiplicação. Lembra? Quando multiplicamos fatores iguais, nós podemos transformar estas multiplicações em uma nova operação chamada-se de potenciação. Então vejam a primeira situação. Qual é a área total da figura ao lado? Então aí nós temos um quadrado que está subdividido nas cores azul, verde e vermelha. Nós temos um quadrado maior de área azul, dois retângulos de cor verde, e temos um quadrado menor, que está representado pela cor vermelha. Analisem para vocês verem as dimensões da figura. O quadrado maior, ele é composto por duas extensões. Nós temos uma medida que vale A, completando com uma outra medida de valor B. Então, qual é a medida do lado desse quadrado? A mais B. Quando se fala em quadrado, os quatro lados são iguais. Então aqui também é A mais B, este outro lado é A mais B, este outro lado é A mais B. Certo? Como nós procedemos para calcular a área do quadrado total? Lembre-se, para você calcular a área de um quadrado, basta multiplicar o quê? Lado vezes lado. Não é isso mesmo? Então os lados são A mais B, que multiplica A mais B. Seguindo o esquema. Então vamos seguir. A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado é igual a A mais B, que multiplica A mais B. Então, potenciação é uma multiplicação. Então, nós podemos desdobrar esta potência.
É a base multiplicada 2 vezes, certo? Então, para a gente resolver essa multiplicação, nós podemos utilizar a propriedade distributiva, onde cada fator de um multiplica os fatores do outro, da soma no caso, né? Então ficaria A vezes A e A vezes B, B vezes A e B vezes B, certo? E atenção, não esqueça dos sinais. Então, A vezes A é igual a 2, porque A vezes A, multiplicação, né, de fatores iguais, ó, A e A. Então, conserva a base, soma o expoente. 1 mais 1, 2. A vezes A, A2. A vezes B, AB. Mais com mais, dá mais. B vezes A, dá BA ou AB. Mais com mais, dá mais. B vezes B é igual a B ao quadrado. Ó. B1, B1. 1 e 1, 2. O que nós podemos fazer aqui? Adicionar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? AB e AB. Então, nós vamos conservar o A2 e adicionar 1AB com mais 1AB é igual a 2AB mais B2, certo? Uma observação. Quadrado da soma de dois termos. Quais são os dois termos? Primeiro termo, A. Segundo termo, B. Soma, adição, ok? Por que nós não podemos somar? Porque nós não conhecemos os valores nem de A e nem de B. Então, é uma expressão algébrica, ok? Então, A mais B ao quadrado traz como resposta, desenvolvendo a multiplicação, A2 mais 2AB mais B2. Voltando agora na figura, vamos calcular a área por parte, por cor. O lado azul vale o quê? A. Então, A e A. Se você multiplicar lado vezes lado, vai ser A vezes A, dá A ao quadrado, ok? O verde, temos esse lado aqui, menorzinho, vale B. O outro lado é a mesma distância de A, ó, do azul, vejam bem, ó, A. Se multiplicarmos B vezes A, é igual a B. O outro verde, note que esse retângulo é igual a esse, ó, A e B. Então aqui dá A, B. E o quadradinho menor, o lado dele é B. Então B vezes B, B ao quadrado. Então adiciona para você ver, ó. A2 está sozinho, né? Ó. 1AB com mais 1AB, nós temos dois retângulos. Então 2AB. E o B2 sozinho, ok? Então, se você observar, né, os termos do quadrado da soma, A e B, e o resultado deu A e B nos termos da adição, analisa, ó, A ao quadrado, AB e B2, isso aqui é uma relação, é uma regra, válida para qualquer soma envolvendo, né, letras, números e letras elevado a um expoente 2. Então saiu a relação. Ou definição. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo.
certo? Então, esta é a regrinha, que você resolva o quadrado da soma de dois termos. Vamos mais uma vez? Ó, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Primeira atividade. Então nós temos uma figura, né, idêntica à da explicação. O que é para você fazer? Pergunta-se: qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da figura abaixo? Observe, né? Note as dimensões dos lados. O lado vermelho mede quanto? X. O lado azul, que no caso aqui é a altura, mede 3. Observem, ó, se esse lado mede x, esse aqui também mede x. Logo, embaixo também mede x. Esse lado mede 3, aqui também mede 3. Esse lado mede x, aqui também mede x. Entenderam? Então, na verdade, qual que é a dimensão total desse quadrado? Ó, quanto mede esse lado? Esse lado mede x mais 3. Se é uma figura quadrada, os quatro lados têm a mesma medida. Então, aqui também é x mais 3. Aqui é x mais 3. E aqui é x mais 3. Correto? Para determinarmos a área desta figura, basta fazer o quê? Multiplicar x mais 3 por x mais 3. Ou, note que temos o quê? Uma multiplicação de fatores iguais. Ó, x mais 3, x mais 3. Então, nós podemos transformar isso aqui em potência. X mais 3 é a base, não é isso? Quantos x mais 3 nós temos? Quantos fatores? 2. Então fica x mais 3 ao quadrado. Ó, quadrado da soma de dois termos. Aí você pode resolver aplicando, né, a propriedade distributiva, ou você pode aplicar a relação, que é a regra que nós vimos na página anterior. Ou ainda, poderíamos o quê? Encontrar a área total calculando área por área das figuras. Note que nós temos 2 quadrados e 2 retângulos. Segundo caso, quadrado da diferença de dois termos. Note, quadrado da soma, soma é adição, diferença é uma subtração. Então nós temos um quadrado maior, que representa a mesma coisa, né? Ó, o desenho é o mesmo. Aqui o lado dele é quanto? A por A. Então se você multiplicarmos a área dele, vai ser o quê? A ao quadrado. Agora, no segundo desenho, o que nós temos? Eu tenho um quadrado, que é o mesmo, né? E nós retiramos uma parte dele, que é esse B aqui, ó. Então, ó, analisem bem, ó. Certo? Analisaram? Então, se você traçar, né, com uma linha imaginária a retirada do valor de B, note que o lado é A. É a mesma situação. Ó. Daqui até aqui, o valor é A. Mas, se você tirar este intervalo, significa que este pedaço aqui, ó, vai ser representado por quem? A
menos este pedaço, que é B. Então ficou A menos B. Certo? Então, este pedacinho aqui, ó, é A menos B. E este pedaço é A menos B. E assim, nós temos um quadrado laranja, cujas dimensões dele é A menos B. Temos um retângulo azul, cuja dimensão é, aqui a altura, B, e comprimento A menos B. Temos ainda outro retângulo, cuja a altura é A menos B por B. E finalmente temos um quadrado de lado B por B, que é esse quadrado menor em verde. O que se pede a situação? Determine o que? A menos B. Então ele quer esta área. Como vai ficar representado? Então trata-se, calculando a área deste quadrado laranja, basta multiplicar A menos B por A menos B. Então, ó, A menos B vezes A menos B. Ou seja, A menos B ao quadrado. Multiplicação de fatores iguais. Né? Então, transforma a multiplicação em potência. Daí nós temos quadrado da diferença de dois termos. Primeiro termo, segundo termo. Certo até aí? Se você pegar uma tesoura, né, e cortar nesse sentido, você vai retirar esta parte da figura, não vai? Essa parte da figura está sendo representada por A, note bem, ó, que é esta dimensão, por B. Então aí você vai tirar este retângulo. As dimensões vai ficar A por B. Então se você multiplicar A por B, dá A, B. Certo? Aí o que acontece? Ficou uma em azul aqui, não ficou? Tem que retirar também. Então vamos cortar. Ó. Fazer a tesourinha aqui, ó. Cortando aqui, qual que é a dimensão? B, que é o azul aqui, né? Por AB. Só esse pedacinho aqui, ó. Então, como que fica? B vezes A menos B. A propriedade distributiva aí novamente, ó. B vezes A, AB. Mais com menos dá menos. B vezes B, B ao quadrado. Certo até aí? Como ficaria então? A menos B ao quadrado. Primeiro, é a área total, que é essa aqui, né? Que é a mesma figura. Então vai ficar A2. E agora nós vamos tirar o que nós cortamos lá. Primeiro nós cortamos quem? Este retângulo. Ficou representado por quem? A menos B. Vamos tirar também o outro, cuja área ficou o quê? AB menos B ao quadrado. Certo? Note bem que aqui, ó, tem uma subtração fora. Então nós vamos ter que tirá-la. Então fica A2 menos AB, menos com mais dá menos AB, menos com menos dá mais B ao quadrado, né? Então temos A2 menos 1 com menos 1, termo semelhante. Então somos coeficiente, 1 e 1 dá menos 2AB,
mais B2.